Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica aqui, amiguinhos. No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês a parte de ciências, Física e Química da prova do Cefet 2020. É o último exemplar da prova do Cefet que teve as matérias todas, Física, Química, enfim, Matemática, Biologia, Geografia e História. Então vou resolver com vocês aqui a parte de Ciências, Física e Química. Amiguinhos, para quem não sabe, eu tenho um curso de Física e Química para colégios técnicos para ajudar vocês aí a entenderem melhor como é que funcionam as questões desses colégios. São quase 700 questões, todas, sem exceção, resolvidas em vídeo por mim e pelo professor Laércio, para te explicar tanto a teoria como a prática. Você tem que lembrar de uma coisa que eu sempre falo com vocês: você tem que saber fazer certo no dia e na hora e no tempo da prova que você vai realizar. Não adianta você fazer as coisas certas na sua casa, no tempo da sua casa, no conforto, numa situação em que você não está com pressão psicológica, que você está de boa na lagoa. Não, você tem que saber fazer certo no dia da prova. Então você tem que se preparar com um conteúdo estratégico, otimizado, rápido. Não adianta ficar com essa lenga-lenga de tá muito rápido, tá mais rápido, deveria ser mais rápido ainda, porque você tem cerca de 3 minutos e meio para fazer uma questão, Então você precisa se adaptar ao tempo da prova. Lembre-se, a prova não vai se adaptar ao seu tempo, é você que se adapta ao tempo da prova. Então, nós estamos na última semana para vocês comprarem esse curso pelo preço de lançamento dele, que é R$197. Ele vai passar a custar um pouquinho mais caro do que isso. Então, se você quer garantir o preço antigo, para quem está assistindo esse vídeo aqui, nós estamos em agosto de 2023. A prova do Cefet é dia 22 de outubro de 2023. Dá para você fazer muita coisa, 22, Muita coisa ainda. Dá para estudar se você estudar com foco. Esse negócio de estudar sem foco é um tiro no pé, perda de tempo, de dinheiro, de energia, entendeu? Se é para estudar, estuda direito. Vou te dar um conselho, tá? Porque vocês ficam aí nesse trem de ficar, pega uma questão aqui, outra questão ali. Isso não dá casaca. Você tem que aprender como é que faz um bolo de questões, E o nosso curso, ele é tanto para Cefet, Coltec, Colune, Cefet Rio, temos IF de Espírito Santo, IF de São Paulo. A gente tem o UFTPR, que é um colégio de uma universidade lá do Paraná. Enfim, nós temos vários colégios técnicos ao longo do Brasil e eu te mostro questões gêmeas de colégios que você nem sabia que existia. Por quê? Porque as provas são assim, elas pegam uma questão aqui de Cefet Minas, Colégio Naval, enfim, tá? São questões muito parecidas e a gente utiliza das questões para te ensinar tanto a resolver no tempo da prova quanto a teoria. Então você vai aprender tudo numa tacada só, beleza? Então vamos lá para a resolução dessa prova Cefet 2020 MG, Para vocês verem aí como que foi a última exemplar que caiu Física e Química no Cefet. Considere 3 materiais A, B e C que, na temperatura de 25 graus Celsius, são líquidos e imiscíveis entre si. O que são líquidos imiscíveis? É que você não pode misturar. Se você tentar misturar, eles se separam. Por exemplo, água e azeite, Então, são líquidos imiscíveis. Cada um deles passou em separado por 2 experimentos para levantamento de curvas de aquecimento, conforme detalhado a seguir. Experimento 1. A, B e C, inicialmente no estado líquido, foram submetidos isoladamente ao aquecimento gradual, partindo da mesma temperatura e condição de pressão. As curvas obtidas nesse experimento estão representadas no gráfico abaixo, aqui. Experimento 2. Os valores iniciais do experimento 1 foram mantidos, porém aumentando-se em 3 vezes o volume do material B em relação ao que foi utilizado. De novo, os 3 materiais foram aquecidos gradualmente. Então, é preciso interpretar corretamente esse gráfico aqui, porque aqui confunde um pouco. Ele fala que materiais estão no estado líquido. Não, na verdade não.
levantar esse gráfico de aquecimento, parte dos materiais com a temperatura mais baixa, olha aqui, temperatura mais baixa, eles estão os três no estado sólido. Aí eles vão sendo aquecidos lentamente, até que esse material aqui, C, ele fica com a temperatura constante durante um certo tempo. Isso aqui é uma mudança de fase. É a fusão, está passando do estado sólido para o estado líquido. Daqui em diante, o material C está no estado líquido. A mesma coisa vai acontecer aqui com o material B. Ele vai aquecendo, está no estado sólido. Quando chega nessa temperatura aqui, ele entra em fusão. Durante esse tempo aqui, ele está se fundindo e depois ele passa para o estado líquido. E aqui o material A, ele não chega a mudar de estado. Ele está no estado sólido, fica sólido, sólido, sólido. A temperatura vai aumentando e ele não se funde. Então é isso que esses gráficos aqui estão indicando. Agora, essa característica aqui de uma variação inclinada, isso aqui é o que caracteriza uma mistura. A mistura tem diferentes materiais reunidos, então você pode ter um material se fundindo e o outro está no estado constante, sólido ou líquido. Por isso que você tem essa subida inclinada aqui. Aqui não, a subida reta, subida reta. Isso aqui é característica de um material puro. Certo, então vamos ver o que ele está perguntando aqui. Baseando-se no gráfico dos experimentos e no seu conhecimento sobre as propriedades dos materiais, julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas. E aqui tem 5 afirmativas para classificar. Primeira, a temperatura de fusão do material B foi maior no experimento 2 do que no experimento 1. Qual que foi a diferença entre o experimento 2 e o experimento 1? Ele fala aqui embaixo, ó, foi utilizada uma quantidade 3 vezes maior do material B. Isso vai fazer a temperatura de fusão mudar? Não muda nada, não importa a quantidade que você coloque do material, quando você aumenta a temperatura dele, ele vai passar pelas transições aqui, fusão, ebulição, etc. Não importa a quantidade de material que seja colocada. Então, essa letra A aqui é falsa. Essa temperatura não variou. A segunda, o material A aquece mais rapidamente que o material C. Vamos comparar aqui no gráfico. Ó, material A, material C. Aqui a temperatura está aumentando. Então, observe, essa inclinação aqui desse gráfico, esse coeficiente angular, é mais acentuado no material A do que no material C. Então, uma subida mais íngreme, né? Isso aqui representa um aumento mais acentuado do que esse aqui. Esse aqui está quase na horizontal. É um aumento mais moderado, um aumento de temperatura mais lento. E aqui é um aumento de temperatura mais rápido. Então, realmente, o material A aquece mais rapidamente que o material C, que o material B também, né? Então, essa segunda aqui é verdadeira. A terceira, os 3 materiais são substâncias puras. Será que dá para saber pelo gráfico? Uma característica da substância que não é pura é essa mudança de fase aqui com inclinação, porque o normal é você ter uma mudança de fase com temperatura constante, como essa aqui e essa aqui. Então, esses 2 materiais, A e B, a princípio são substâncias puras, porque tem uma mudança de fase aqui com temperatura constante. Agora, o material C apresenta uma mudança de fase com temperatura constante, mas aqui tem uma outra variação com inclinação. Isso acontece quando você tem materiais diferentes misturados. Um material pode estar se fundindo e o outro está no estado sólido ou líquido. Então, essa letra C aqui não é uma substância pura. E aqui ele falou que as 3 são, né? Então, essa aqui é falsa. Eu vou fazer essa quinta aqui primeiro, que ela está mais fácil que a quarta. O material B possui maior temperatura de fusão que o material C.
olha aqui, material B, material C. Cadê a fusão? A fusão é a passagem de sólido para líquido. Então, aqui a gente está vendo a fusão do material B e aqui a gente está vendo a fusão do material C. Qual material tem a maior temperatura de fusão? Esse aqui, né? A temperatura de fusão dele é maior. Então, isso aqui está correto. O material B possui maior temperatura de fusão do que o material C. O material C se funde com a temperatura bem mais baixa, né? Então, essa aqui está correta. Observe que somente com essas 4 marcadas já é possível identificar a resposta certa. Aqui, verdadeiro, falso, e aqui a última é verdadeira. Então, verdadeiro, falso. Aqui tem uma falsa e a última é verdadeira. Então, a gente consegue marcar a resposta correta sem resolver essa daqui. O que é um funil de decantação? São materiais utilizados em laboratórios de química. Esse aqui, especificamente, é usado para separar misturas. Agora, será que isso aqui está certo? Vamos lembrar o que foi falado no início do problema. Esses 3 materiais, no estado líquido, eles são imiscíveis. Quer dizer, se você tentar misturar eles, vai ser, por exemplo, como água e azeite. A água vai para baixo e o azeite vai todo para cima. Como esses 3 materiais são imiscíveis, isso pode ser usado, por exemplo, para separar os materiais B e C. Mistura B e C, coloca dentro de um recipiente. Então, B e C, eles não se misturam. Um vai ficar para cima e o outro vai ficar para baixo, ou vice-versa. Então, é possível fazer a separação desses 2 materiais utilizando um funil de decantação. Os materiais são naturalmente separados pela gravidade lá por dentro do funil e depois é preciso introduzir um catéter ou um tubinho qualquer e extrair o material que você não quer. Então, essa daqui é verdadeira. Então, tá aqui. Falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. E depois, verdadeiro, verdadeiro. Aqui, verdadeiro, verdadeiro. Então, a resposta correta é a letra A. Considere os seguintes fenômenos de interesse científico e vamos ver aqui embaixo. É o modelo atômico de Dalton. Dalton, amiguinhos, o primeirão lá, né? No século XIX, pode ser utilizado para explicar os fenômenos descritos em. Então, lembre-se, o modelo atômico de Dalton ele é mais rudimentar, digamos assim, né? Não explica tanta coisa. Nem a presença de elétrons tinha no modelo de Dalton. Então, vamos ver aqui, ó, eletrização. Já eletrização envolve elétrons, né? O modelo atômico de Dalton não fala nada sobre isso. Fusão de uma barra de gelo exposta ao sol. É de se esperar, né, que ele fale alguma coisa disso. Haja visto que nem é um fenômeno químico, é um fenômeno físico, tá? Conservação da massa em uma reação química, sim. Ele já tinha ideia de massa dos elementos. Condução de eletricidade, não. E emissão de luz, muito menos. Esse aqui é um dos últimos modelos, que é o modelo de Bohr, né? Então, aqui, ó, olha só, a principal que você tinha que ter em mente é a número 3, né? E aquelas outras, a 2, eu falo assim, porque às vezes você poderia ficar tendencioso, ele não sei, talvez, porém depende, não é? Mas a 3 tem que estar e as outras não podem estar, certo? Então, lembre-se, às vezes você vai saber uma coisa na prova sem ter muita certeza, mas esse tipo de questão aqui é aquele tipo de questão que você tem mais probabilidade de acerto, ok? Então, olha só, o 3 tem que estar, o 4, de jeito nenhum, ok? Ó, o 3 tem que estar, só pode ser essa mesmo, né? E aí o que eu falei se concretiza. A fusão da barra de gelo exposta ao sol, ela é uma coisa mais simples de se explicar do que, por exemplo, essas coisas de... Olha só, vamos voltar aqui. Emissão colorida de fogos de artifício, modelo de Bohr, né? Condução elétrica, que foram coisas que foram explicadas muito depois e etc. Então, portanto, a resposta aqui é da letra B. Uma ocorrência bastante comum, principalmente em lugares de clima seco,
é um pequeno choque elétrico sofrido por pessoas no momento de abrir a porta do carro. Esse fenômeno é provocado pelo toque na parte elétrica do automóvel que sofreu uma eletrização decorrente do atrito do ar durante o deslocamento do veículo. É igualzinho o exercício lá do avião que falava de fio terra. Nesse contexto, o choque elétrico acontece porque as cargas elétricas escapam pelo passageiro no contato com o solo. É exatamente isso. Você literalmente vira um fio terra, né, para conduzir as cargas elétricas para, tipo assim, se o carro estiver eletrizado negativamente, vai passar elétrons para a terra. E se tiver positivo, vai passar elétrons da terra para o carro, né? O ar seco é um bom condutor elétrico, ao contrário da pele humana. Na verdade, o ar seco ele é um isolante elétrico. Então, o que acontece? Como o ar seco ele é um mau condutor, na verdade, ele é um isolante, não é? Ele não deixa esses elétrons escapando no ambiente. Então, os elétrons ficaram aqui como se os elétrons estão presos nele. Porque os elétrons não, né? As cargas elétricas, eu não vou falar elétrons para não me comprometer, porque você não sabe se a carga é positiva ou negativa. Então, digamos assim, como é um isolante térmico, ele cria, vamos dizer assim, uma espécie de película protegendo aquilo ali com a carga que ela estiver, tá? Vou falar aqui mais uma vez, estou fazendo uma analogia. O carro está eletrizado. E aí, como o ar ele é um isolante térmico, ele cria ao redor dele como se fosse assim, está protegido ali aquela carga. Quando você coloca a mão, você leva o choque, porque aí essa carga vai querer passar ou do carro para o chão, ou do chão para o carro, né? Então é por isso que, aqui está errado, o ar seco ele é um isolante térmico. E a pele, ela é condutora, né? Porque tem água, tem sais na pele da gente, né? Ok? Então a letra B, ela está errada. O automóvel perde cargas positivas, você não perde cargas positivas. O que você perde ou ganha é negativo, ficando eletrizado negativamente. Não. As cargas em excesso se acumulam no interior da carcaça do automóvel. Elas se acumulam na carcaça e não no interior da carcaça, certo? Então, por isso, a D está errada. Ok? Então, a resposta correta é a letra A. Antes de me dirigir ao portão de embarque, fui até a lanchonete tomar uma super Coca-Cola com muito gás e muito gelo e limão, para comemorar. Estava feliz, super feliz. Esse trecho menciona componentes do refrigerante que podem ser descritos da seguinte forma. Primeiro componente, que é o gás carbônico liberado pela bebida após a decomposição do ácido carbônico, que é o H2CO3, conforme a equação. Então, presta bem atenção nisso aqui, tá? Isso aqui, ó. Essa equação ela vai cair daqui a pouco, numa outra questão que a gente vai fazer, tá? Que é o H2CO3, ele vai gerar gás carbônico mais água. Segundo componente, o gelo, que ao ser adicionado à bebida, sofre a seguinte transformação. Ele transforma de água sólida para líquida, né? Isso é uma transformação física, não é transformação química. Esse primeiro aqui é transformação química, né? Porque está mudando o tipo de substância. E terceiro, componente limão, que possui em sua constituição um ácido, chamado de ácido cítrico, cuja fórmula molecular é C6H8O7. Então, vamos ver aqui sobre isso, sobre esses componentes aí do refrigerante, o que é correto afirmar. Os três são substâncias simples? Não, eles são substâncias compostas. Por quê? Porque são compostos por diferentes tipos de átomo. Lembra que substância simples é composta por um único tipo de átomo. Então, a A está errada. Letra B. O gelo transforma-se noutra substância. Não. Gelo e água são a mesma substância, só que em estados físicos diferentes. Letra C. A decomposição do H2CO3 é um fenômeno químico. Exatamente isso, porque está transformando, né, em uma outra coisa. Está transformando o ácido carbônico em dióxido de carbono e água, né? Certo? Ácido carbônico, isso que eu falei, né? Eu falei gás carbônico. Ácido carbônico está gerando gás carbônico e água, ok? E o último, o ácido cítrico aqui possui mais elementos que o ácido que libera o gás. Não, olha só, o ácido que libera o gás, ele tem quais elementos? Hidrogênio, carbono e oxigênio. E esse aqui também, hidrogênio, carbono e oxigênio. Ou seja, eles possuem os mesmos elementos, certo? E não um possui mais do que o outro. Ele não está falando da quantidade de átomos, ele está falando da quantidade de elementos. Eles possuem os mesmos tipos de elementos, tá? Então, por isso, a D também é errada. Portanto, a correta é a letra C. A questão número 5 tem aqui uma tirinha do Calvin. Ele está lendo uma questão de prova e parece que ele não sabe fazer, hein? Olha o que ele falou.
Jack e Joe saíram de casa ao mesmo tempo e estão dirigindo um na direção do outro. Jack vai a 120 km por hora e Joe a 60 km por hora. Em 10 minutos, os dois vão chegar ao mesmo ponto. Pergunta: a que distância Jack e Joe estavam um do outro? E ele ficou com cara de bobo, quer dizer que ele não sabe fazer, né? E esse aqui é um detetive particular, ele fala assim: era mais um daqueles casos intrigantes, mas não é para isso que existem os detetives particulares. A graça da tirinha é que o garoto não sabe fazer, e isso aqui ficou considerado como um enigma para um detetive resolver. Não é nada disso, né? Você sabe fazer as continhas necessárias para resolver esse problema. Aqui, eles saem de casa ao mesmo tempo, dirigindo um na direção do outro. Um sai daqui e outro sai daqui. O Jack e o John, puxa vida, tudo com J. Eu vou chamar de 1 e 2 essas pessoas aqui. A pessoa número 1 e a pessoa número 2. Então, esse sai vindo para cá e esse sai vindo para cá. Quais são as velocidades? Olha aqui, ó. O Jack, que é o número 1, ele vai a 120 km por hora. E esse outro aqui, ele vai a 60 km por hora. E aí, eles se encontram depois de 10 minutos. Olha aqui, em 10 minutos os dois vão chegar ao mesmo ponto. É claro que esse ponto está aqui nesse meio, né? E ele está mais para cá, sabe por quê? Porque esse aqui está indo a 120, ele vai mais rápido. Ele anda o dobro da distância desse aqui. Então eu vou colocar aqui o ponto de encontro, mais ou menos aqui nessa posição, mais perto desse do que desse. Então, o problema é saber isso aqui, ó. A que distância Jack e Joe estavam um do outro. Ele quer saber essa distância toda aqui. Para resolver esse problema, não precisa de detetive. Nós vamos jogar com 3 grandezas físicas aqui, que são o quê? Velocidade, tempo, porque ele deu aqui o tempo para eles se encontrarem, 10 minutos. E distância, ele quer saber a distância entre eles. E qual é mesmo a relação entre essas grandezas? Velocidade é igual a distância dividida pelo tempo. Olha aqui, velocidade é igual a distância dividida pelo tempo. Que distância estamos levando em conta? É claro que o problema é que essa distância toda aqui, mas nós vamos calcular essa distância toda como sendo a soma dessa distância aqui, que eu vou chamar de D1, é a distância que a pessoa 1, que é o Jack, vai andar até chegar aqui ao ponto de encontro após 10 minutos. E a outra distância que esse aqui vai percorrer, vamos chamar de D2. Então nós podemos escrever o seguinte, olha aqui, dessa equação genérica, a gente quer a distância. Já temos a velocidade 120 por hora, 60 por hora, e tem um tempo de 10 minutos aí, que é o mesmo para os dois. Mas a gente quer calcular as distâncias. Então daqui vamos tirar o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que dizer que passa esse t para lá multiplicando, isso aqui vai ficar distância é igual a velocidade vezes tempo. E vamos aplicar isso aqui para os dois casos. Para essa distância D1, com velocidade de 120 por hora e tempo de 10 minutos, e para essa distância D2, com velocidade de 60 por hora e também 10 minutos. Tem que prestar atenção que se você está falando em velocidade em quilômetros por hora, você tem que usar o tempo em horas, senão você vai errar essa conta, né? Então vamos escrever o seguinte aqui. Essa distância D1, isso aqui vale para D1 e vale para D2. Vai ficar assim, essa distância que é D1 é velocidade vezes tempo. Então para D1 vamos colocar essa velocidade aqui, 120 km por hora. 120 km por hora. E o tempo é 10 minutos, para cá e para cá. Quanto que é 10 minutos em horas? Ó, 10 minutos é 1/6 da hora, confere. 10 minutos é a mesma coisa que 1/6 da hora, claro. Uma hora são 60, né? Se você quer 10 minutos, é só você pegar
a sexta parte. Então, aqui, o tempo que nós vamos usar vai ser 1/6 de hora. Pronto. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com quilômetros, quilômetro por hora, e aqui em horas. E com isso a gente acha a distância D1. Quanto é que vai dar isso? D1 vai ser igual a... Aqui 120 dividido por 6, isso vai dar 20. 20 o quê? Bananas? Não, 20 quilômetros. Isso aqui é uma distância. Que nós partimos de velocidade em quilômetros por hora, então a distância vai ficar em quilômetros. Então tá aqui a primeira distância, essa aqui, 20 quilômetros. Agora a gente pode fazer a mesmíssima coisa para calcular o D2. Vamos escrever aqui que o D2, distância, velocidade vezes tempo. Então isso aqui vai ficar D2 é igual à velocidade, só que a velocidade desse aqui, que é 60 por hora. 60 por hora, vezes o tempo. O tempo é o mesmo, são 10 minutos, que é 1/6 da hora. Pronto, então isso aqui vai nos dar a distância D2. Quanto é que dá isso? 60 dividido por 6, que vai dar 10. Então a distância D2 é 10 quilômetros. Agora, você podia ter calculado isso aqui de um jeito mais rápido, observando o seguinte: se essa velocidade aqui é metade dessa, esse aqui vai andar metade da distância desse aqui. Então, se esse 1 aqui andou 20, o outro vai andar metade, 10, claro, porque a velocidade dele é a metade. Ou então você calcula que nem eu calculei aqui. Então, temos aqui as distâncias D1 e D2. A distância total é D1 mais D2, que o problema está pedindo. D1 mais D2, isso dá 20 mais 10, são 30 quilômetros. E 30 quilômetros, está aqui, ó. 30 quilômetros, resposta correta. Letra C, de Calvin. O Programa Espacial Brasileiro desenvolve foguetes para lançar satélites no espaço. No instante de um lançamento, a força do motor impulsiona o foguete para cima lentamente, no início, e após alguns minutos com grande velocidade. Na situação descrita, a reação da força que impulsiona o foguete está explicada por qual desses fatores? Do ar atmosférico, dos gases expelidos, na superfície da Terra ou na torre de lançamento. Bem, vamos pensar nessas duas hipóteses aqui como verdadeiras, né? Se fosse a superfície da Terra que fizesse ele impulsionar, gente, rapidamente ele ia perder essa propulsão, porque a Terra empurrou, ele subiu. Vamos pensar se ele empurra a Terra e a Terra empurra ele. Primeiro, como, né? Fica aqui o questionamento. Ele não é uma pessoa para fazer o empurrão na Terra para a Terra empurrar ele. E logo depois também essa força ia acabar. Igual quando você está numa piscina e você bate o pé na borda da piscina, você tem um impulso, certo? E aí, esse impulso faz você ir um pouco mais para frente com uma maior velocidade, porque você está gerando ali uma força resultante, né? Você está fazendo uma ação e gerando uma reação. Só que pouco tempo depois você vê que você perde essa força. E aí você tem que continuar nadando sozinho. Então aqui o problema, ele não está falando dessa força inicial que impulsiona o foguete, não. É da força que impulsiona ele em toda a trajetória. Tá? Então não é a superfície da Terra e nem na torre de lançamento, para que não haja dúvidas. Beleza? E nem no ar atmosférico. Por quê? Porque pensa o seguinte: depois da atmosfera, né, depois que ele passou aí as altas camadas da atmosfera, enfim, né, aqui está a Terra e as várias camadas da atmosfera. Depois que ele ultrapassou isso aqui, ele continua indo, né, pleno e moreno. Então, se lá não tem ar, como é que você vai depender do ar atmosférico para fazer um foguete ser impulsionado? Então, não pode ser essa, né? Porque depois da atmosfera, a gente tem o vácuo, que é a ausência de matéria. Então, é baseado nos gases expelidos. É a letra B. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. O foguete, ele tem um motor muito potente, né? E aí, a queima dos gases é que faz com que esse gás, né, essa combustão do gás, faça uma força de ação e, como reação, o foguete vai para o outro sentido, certo? Aqui está mostrando, ó. É porque, gente, o negócio é muito gigantesco, né? Numa macro escala. Então, a gente consegue ter... Ele começa com uma velocidade pequena e depois ele vai aumentando essa velocidade, tá?
Eu vou deixar esse vídeo aqui, ele explica melhor vários pontos, né, de funcionamento do foguete para vocês entenderem a grosso modo, porque também existem outras coisas que você poderia questionar, como por exemplo, se na atmosfera não tem ar, não tem oxigênio, não há matéria, então como que existe a queima do combustível, né? Então tudo isso ele explica, tá? Vocês sabem que para haver uma combustão, uma queima, você precisa de combustível e do comburente, né? Que geralmente é uma coisa oxidante. Tá? Então, dentro do próprio foguete, você vai ter que ter uma cápsula com esse comburente para poder tornar possível a queima do combustível. Tá? Então, é tudo, gente, é engenharia, né? Tudo é milimetricamente pensado. Inclusive, também esse vídeo explica como que faz, né, para mudar a trajetória do foguete depois, se tecnicamente acabou ali a combustão e tal, ele estaria em movimento retilíneo uniforme, porque não tem mais força de aceleração, e aí como que faz para mudar a trajetória dele, né? Então esse vídeo está bem legal, assistam, eu vou deixar aqui. Mais uma questão. Para transformar o seu celular em um microscópio, basta colocar uma gota de água na lente do telefone, com cuidado virar o dispositivo. A gota suspensa serve como lente, diz o fotógrafo Alexandre Wilde, que começou a usar a técnica após ler que uma equipe que desenvolve microscópios fazia experiência com água antes de mudar para uma lente sólida. Ou seja, a lente, né, a água, a gota de água, o formato dela vai ter a ver com um tipo de lente. Então, o que você tem que saber de matéria para matar essa questão? Você tem que saber quais são as disfunções, digamos assim, de visão humana, certo? E quais são os tipos de lente corretiva que consertam, né, que corrigem essas disfunções. Beleza? Então, é sobre isso. A figura abaixo mostra, respectivamente, a gota de água suspensa na câmera do dispositivo e a fotografia da parte interna da flor. Então, o que essa lente está fazendo é dar um tipo de zoom, claro, como o próprio enunciado sugere, né? Se é um microscópio, você está aproximando a imagem, né? Você está tendo uma imagem ampliada para você poder enxergar os detalhes lá de dentro da flor melhor. No ar, a gota de água presa ao celular, usada para captar a imagem da flor, tem o mesmo comportamento que lentes usadas para corrigir o problema de... Então, vamos só ver aqui, né? Que duas aqui dá pra gente eliminar logo de cara, tá bom? Isso aqui tem a ver com ou aproximar ou distanciar a imagem, vamos pensar assim mais ou menos, né? Então esse é o lance aqui e vamos ver quais são as doenças dos olhos que a gente tem aqui, tá? Nós temos aqui uma que não tem nada a ver com esse rolê. Daltonismo tem a ver com cor, tá? As pessoas daltônicas, elas não enxergam determinadas cores, beleza? Então, não tem a ver com essa questão de aproximar ou distanciar a imagem. Não é sobre cor, é sobre a imagem, né? E o astigmatismo também não tem muito a ver com esse rolê, não. O astigmatismo é um rolê relacionado ao embaçamento da visão. Quem tem sabe. Eu tenho, tá? Miopia e astigmatismo. Então, eu falo como se diz, por lugar de fala. A gente enxerga assim, ó, no astigmatismo. Principalmente quando você olha para a luz, é que você vê as coisas bem assim, né? E aqui também a questão do embaçamento, certo? Então, é mais ou menos isso que tem a ver o astigmatismo. Então, aqui, certo? A gente teria duas para chutar, entre aspas, não chutar, mas duas assim que a gente poderia ter um pouquinho mais de dúvida, se é a miopia ou se é a hipermetropia, né? Eu tô aqui com um esquema, né, do olho só pra gente entender algumas coisas, tá? O olho da gente, ele tem aqui a córnea, a íris, a pupila, o cristalino, a retina, o nervo óptico, enfim, né? Só pra gente ter uma ideia de como que a imagem é formada, né, e a função de cada coisa, mais ou menos, dentro do nosso olho. A córnea, ela protege o nosso olho dos intempéries, digamos assim, então, de poeira, entre outras coisas também, além dos cílios, enfim, né? Aí, aqui a gente tem a pupila, certo? E a íris, que é responsável por, entre aspas, controlar a quantidade de luminosidade que entra no seu olho, certo? Por isso que às vezes a gente está com a pupila dilatada ou não, né? Dependendo do lugar, tá claro ou tá escuro. E a gente tem o cristalino. O cristalino é um tipo de lente natural do nosso olho, que é uma lente convergente, ok? Então, essa lente aqui, ela é uma lente convergente, ok? E a retina é onde a imagem vai ser formada, ok? Só que aí, a gente tem alguns problemas quando a gente tem miopia ou hipermetropia. Vou trazer o exemplo. Basicamente, o que rola é o seguinte, a pessoa com miopia, né, ela tem dificuldade de enxergar de longe. Por quê? Porque aqui está o objeto, aí aqui está a lente natural do nosso olho,
digamos assim, e aí ela forma a imagem aqui, antes do lugar que deveria formar, porque o correto era a pessoa, né, esse desenho aqui tá aqui, igual no segundo caso, que é já com a lente corretiva em questão, tá? Então aí, o que acontece? A imagem aqui, ela tem que afastar, né, para chegar aqui. Então, ela tá lá dentro do olho, digamos assim. Então, ela tem que afastar a imagem para ela ir para o lugar certo. E o tipo de lente que você usa para fazer isso é o tipo de lente divergente. É uma lente convexa e divergente. Ok? Então, isso que você tem que saber. Você tem que saber os tipos de problema e os tipos de lente. Se é côncava ou convexa e se é divergente ou convergente. Ok? Já na hipermetropia, o que você tem? Você tem a formação da imagem depois da retina. Então, o que você tem que fazer é aproximar a imagem. E o tipo de lente que vai fazer essa correção, né, é uma lente do tipo côncava e convergente. Ok? Então, o tipo aqui é côncavo, tá vendo? Olha o formato, ela é estreita nas bordas e ela é mais gordinha no meio, ao contrário dessa, que ela é mais estreitinha no meio e mais gordinha nas bordas. Então, vamos dar uma olhada aqui na gota. Olha só, a gota é justamente o modelo de lente, né? Assim, se comparar uma gota com uma lente, é o esquema mais parecido aqui, ó, com a hipermetropia, certo? Porque ela converge a imagem, né? Tá vendo? Ela aproximou a imagem aqui. Então, é isso, né? Devido ao formato dela ser côncavo e ser convergente, aí a doença, né? A disfunção ocular que vai estar associada a esse tipo de lente corretiva, né? Vai ser a hipermetropia, beleza? Então, é isso, né? Você tem que meio que saber os tipos de lente e os tipos de disfunção dos olhos. Uma dica para você associar isso é, claro, se você usar óculos, você saber o tipo de lente e o tipo de problema, né, de visão que você tem, porque aí, sabendo o seu, você vai saber que o outro é o contrário, ok? Então, por exemplo, eu tenho miopia, então eu sei que a minha lente é do tipo divergente, que é esse caso aqui, certo? E convexa, né, portanto, ok? Então, eu sei a minha. Então, eu sei que o contrário é a outra, que no caso é a hipermetropia, que é o contrário da miopia. Beleza? Miopia é para quem não enxerga bem de longe e hipermetropia é para quem não enxerga bem de perto. Um vídeo que circulou recentemente na internet mostrava um apresentador no interior de uma sala, realizando experimentos sobre a queda dos corpos. Em um experimento, uma bola de boliche e uma pena de ave são presas no teto e soltas simultaneamente. No primeiro teste, a sala estava cheia de ar e a bola de boliche chegou no solo antes dessa pena. No segundo, o ar foi retirado da sala, ou seja, foi feito no vácuo, ok? E ambas chegaram juntas. Sobre o experimento, qual das hipóteses é a correta? Olhem só esse GIF que eu vou mostrar para vocês aqui. Soltou a bola e a pluma ao mesmo tempo, tá vendo? E elas chegam juntas. Por quê? Porque nesse ambiente aqui não tem ar para fazer resistência nos corpos. Agora, se houver ar, o que vai acontecer? Devido à superfície de contato aqui da pluma, você concorda comigo que o ar vai batendo nela e vai fazendo com que ela demore mais a chegar? É intuitivo você pensar nisso, é uma questão de resistência e atrito. E também, né, pensa nas condições aerodinâmicas desse corpo, né? Um sólido, o ar faz assim nele, ó, e pronto, né? Então ele quase não tem interferência de resistência no ar. Agora, uma coisa que é mais assim, ó, o ar pega com mais superfície de contato. Eu tô falando com você aqui uma coisa assim intuitiva, tá? Para você entender por que a pluma demora mais a cair no caso de ter ar na sala, certo? Então vamos ver aqui o que acontece. Letra A, com a sala cheia de ar, os objetos chegam ao solo em tempos diferentes, pois a força de resistência do ar é a mesma sobre os conjuntos, sobre os objetos. Claro que não, a gente acabou de falar o contrário. Se ela fosse a mesma, eles iam chegar no mesmo tempo. E aqui está falando que eles chegam em tempos distintos, então, tipo assim, né? Nada a ver. Letra B. Caso a experiência fosse feita na Lua, com a sala sem ar, a ausência da força da gravidade impediria que os objetos caíssem do teto. Olha só, isso aqui é um equívoco, tá? A Lua tem gravidade. Se você soltar um objeto lá na Lua, ele vai cair. Ele vai cair com menos aceleração, porque a Lua é um corpo, pensa assim, tá? Isso aqui é a Terra, beleza? E isso aqui é a Lua. A Lua é menor, ela é menos densa do que a Terra. Então, ela atrai os corpos com menos força de gravidade. A aceleração da gravidade lá é menor, mas ela existe.
ela é da base de 1/6 da gravidade da Terra. Então, se você soltar os objetos lá na Lua, eles vão sim cair, tá? Não existe isso aqui não. Letra C. O peso dos objetos são constantes, independente da quantidade de ar na sala. Verdadeiro. O peso de um objeto, gente, ele só varia se você sair da Terra e for para a Lua, onde a aceleração da gravidade é diferente. Mas estando eles no mesmo planeta, eles vão ter pesos constantes. Tá bom? Porque a massa da bola não vai alterar nem a massa da pluma. Então, elas vão estar com a mesma massa e a mesma aceleração, cada uma, né, entre si ali. Tipo assim, a da pluma, no início do experimento, é a mesma massa e aceleração da gravidade. No final também. Então, ela vai ter o peso dela constante, assim como a bola. Então, essa daqui é verdadeira, ok? E a letra D. O ar deve ser um elemento que reduz a força da gravidade. Não, o ar não reduz a força da gravidade. Ele faz o seguinte, ele aumenta a força de atrito e, portanto, a resultante das forças... vou desenhar aqui para você entender. Tem a força peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Esse é o peso. Só que vai existir uma força de atrito que vai puxar isso aqui, certo? Eu vou chamar de FAT. Força de atrito ou força de resistência do ar, né, digamos assim. Então, essa seta para cima, ela vai tirar um pedacinho dessa seta como resultante. Então, a resultante aqui, ó, ela vai ser um pouco menor, ou seja, a pluma ela desce menos com uma aceleração aqui resultante, né, uma força resultante. Vou falar aceleração, não, senão vai estar fisicamente errado. A força resultante dela da queda é menor, é isso que acontece, tá? Não é a força peso dela que altera, é a força resultante da peso menos a força de atrito da pluma. Então é isso, por isso que ela cai mais devagar. Eu, quando via uma árvore daquelas gigantescas que fazem de um homem uma coisinha ridícula, me desmanchava em admiração. Respirava com mais largueza, abrindo os braços e sentia os raios do sol no meu rosto, como se eu também fosse uma criatura privilegiada pela natureza. É sério, sempre fui assim, piegas profissional. A Mayumi, diante desta mesma árvore, né, tecia considerações sobre a evolução genética da espécie. É tipo assim, a primeira pessoa que está falando aqui, né, é como se fosse um pisciano, que é a pessoa viajada, né? E a outra já é uma pessoa mais prática, né, com senso de ciência, né, uma pessoa com tato científico, ok? Enfim, brincadeiras à parte, né? Porque eu sou pisciana que eu fico zoando, tá, gente? No fragmento acima, o ser admirado, quer dizer, a árvore, que é o ser que todo mundo ali está admirando, além de inspirar os personagens do livro, capta da atmosfera uma substância cuja diminuição tem potencial de minimizar o efeito estufa. Quer dizer, se eu diminuir essa substância, eu diminuo o efeito estufa. A fórmula química dessa substância, é claro que é o dióxido de carbono, né? Porque você sabe que ele é o causador do efeito estufa. Então, essa daí de graça, né? Vamos para a questão 12 aqui, olha só. No ano de 2019, em comemoração aos 150 anos da tabela periódica, a revista científica Hoje das Crianças, CHC, publicou um artigo que explica ao seu público, né, a organização dos elementos químicos. Para isso, ela criou a tabela dos superpoderes. Então, essa tabela ela foi, assim como a tabela periódica, dividida entre famílias, na vertical, e períodos na horizontal, né? Então, por exemplo, a família 1 é a família da equipe X-Men. Tempestade, Professor Xavier, Fera. Eu vou ser sincera para vocês, gente, eu não entendo absolutamente nada disso, tá? Equipe Vingadores, Capitão Marvel, Homem-Aranha e Viúva Negra. Por exemplo, no período 3, aqui, eles estão separados por poder animal, a Fera, o Homem-Aranha e o Aquaman, e assim sucessivamente, tá? Vamos ver aqui o que ele quer que a gente responda, né? Digamos assim. Deixa eu passar para cá, para eu poder rabiscar. Relacionando a tabela dos superpoderes com a atual tabela periódica, é correto afirmar que os super-heróis ou vilões foram dispostos nos períodos de acordo com seus poderes, assim como os elementos químicos foram organizados nos períodos conforme o número de elétrons na última camada. Não, os períodos da tabela periódica, vamos dizer assim, que a gente olha na horizontal, eles têm a ver com a quantidade de camadas que o átomo tem, e não o número de elétrons da última camada. Beleza? Então, essa daqui
não é correta. Letra B, nas famílias, segundo a equipe que pertencem, assim como os elementos químicos foram organizados nas colunas, conforme o número de camadas eletrônicas. Claro que não, né? Olha só, numa mesma família da tabela periódica, você tem átomos de diferentes quantidades de camadas eletrônicas, né? Por exemplo, os que estão aqui na 1 vão ter uma camada, 2, 3 e assim sucessivamente. Então é óbvio que essa está errada. Então já vou apagar ela aqui. Vamos ver a letra C. Nos períodos de acordo com o mesmo tipo de poder, assim como os elementos químicos foram organizados nos períodos conforme o mesmo número de elétrons. Não, né? Olha só, o número de elétrons no estado, vamos dizer assim, neutro do elemento químico, cada um tem um. Por quê? Porque lá na tabela periódica, o que a gente tem aqui? A gente tem o número atômico. O número atômico é a quantidade de prótons. E aí, o átomo no estado neutro, ele tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons, correto? Ele está no estado neutro dele. Ele não foi eletrizado, não perdeu, não é cátion, não é ânion, nada disso. Beleza, então ele tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Ou seja, como cada elemento tem um número atômico, cada elemento tem um número atômico. Então, você não vai ter quantidades iguais de elétrons no estado neutro dos átomos, tá? Então, olha só, nos períodos de acordo com o mesmo tipo de poder, assim como elementos químicos foram organizados nos períodos conforme o número de elétrons, cada elemento químico tem um número de elétrons no seu estado neutro, obviamente. Ok? Diferente, tá? E letra D, que é o correto, né? Nas famílias, segundo a equipe a qual pertence, assim como os elementos químicos foram organizados nas colunas, conforme a semelhança em suas propriedades. Exatamente isso. Vamos a mais uma questão do Cefet Minas de 2020. A questão é de um assunto ameaçador, formação do universo. Mas, felizmente, no nível de ensino fundamental, esse assunto é visto de uma maneira bem tranquila. A concepção da formação do universo está presente em várias culturas e são relacionadas a aspectos religiosos, míticos e filosóficos. Atualmente, a comunidade científica aceita a teoria do Big Bang como a melhor explicação para a origem e a formação do universo. Faz parte da teoria do Big Bang a ideia de que, e aqui as opções, qual delas é a certa? Então, vamos relembrar o que diz a teoria do Big Bang. Essa teoria diz que o universo começou com uma grande explosão. Explodiu. É como se fosse uma explosão surgindo do nada. E daqui saíram primeiro as estrelas e depois outros materiais. Então, estrelas e outros materiais. Mas aí, isso tudo continuou se expandindo. É como se a explosão continuasse. Então, isso aqui é um mínimo de explicação sobre a teoria do Big Bang. Vamos ver se a gente consegue responder o que é perguntado a partir dessa explicação, que o universo se iniciou numa grande explosão. Letra A. A distância entre as estrelas é constante. Isso aqui está errado, porque de acordo com essa teoria, a matéria toda foi ejetada, foi explodida a partir de um único ponto. E ela continua se expandindo. Então, as estrelas todas que estão no universo, elas ficam se afastando. Claro, as estrelas nascem, elas evoluem, elas morrem, mas elas estão sempre se afastando do centro. Então, é errado você falar que as estrelas mantêm uma distância constante entre elas. Portanto, essa letra A está errada. Letra B. Os planetas formaram-se antes das estrelas. Não, na verdade foi o contrário. Primeiro se formaram as estrelas e depois os planetas. As estrelas, quando elas se formaram, elas eram inicialmente compostas por hidrogênio,
No início só havia hidrogênio no universo, que é o elemento químico mais simples. As estrelas eram formadas de hidrogênio e depois esse hidrogênio das estrelas foi, digamos assim, queimando. O termo certo não seria bem queimando? Seria a fusão nuclear que acontece nas estrelas. E aí foram surgindo outros elementos químicos mais pesados. O próximo elemento depois do hidrogênio é o hélio. O hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2 prótons. E aí foram se formando outros elementos químicos mais pesados. Aí depois do hélio se formaram lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, etc. E nessa lista de elementos foram se formando outras substâncias mais complexas, como a poeira cósmica, as rochas e finalmente os planetas. Então, os planetas se formaram depois das estrelas e não antes. Portanto, essa letra B está errada. Letra C. A temperatura média do universo era menor no início. Quer dizer, no início o universo era mais frio e depois ele foi esquentando? Não, na verdade aconteceu o contrário. Quando teve a explosão, aqui a temperatura era muito alta. E como as coisas todas foram se espalhando, isso não provoca um aumento de temperatura, provoca uma leve diminuição de temperatura. Então, essa letra C aqui também está errada. O universo não está esquentando, ele está esfriando. Letra D. As estrelas mais antigas estão mais afastadas da Terra. Isso está certo? Estrelas antigas estão mais afastadas. Olha, as estrelas todas não estão se afastando. Então, uma estrela que está aqui fora da borda do universo, ela já viajou mais tempo do que as outras mais recentes. As estrelas mais antigas estão aqui na borda do universo. E a Terra está em algum lugar aqui do universo. E essas estrelas mais antigas da borda do universo estão realmente se afastando da Terra. Isso aqui que ele falou está correto. Portanto, a resposta correta é a letra D. A próxima questão é uma questão de química sobre misturas que caiu no Cefet de Minas em 2020. Os trechos abaixo do livro O Fazedor de Velhos, de Rodrigo Lacerda, referem-se a alguns tipos de sistemas. E aqui são 4 tipos de sistemas, e aqui trechos do livro falando sobre esses sistemas. Sobre esses sistemas, é correto afirmar que no sistema, e aqui tem os números dos sistemas, que são esses aqui, e afirmativas sobre esses sistemas. A gente tem que ver qual dessas aqui está correta. Número 1, Super Coca-Cola com muito gás e muito gelo e limão para comemorar. Então, esse é o primeiro sistema. E aqui ele está falando o seguinte: nesse sistema 1, o tipo formado pela mistura apresenta 2 fases. Isso está correto? 2 fases. Quais são as fases que tem aqui nesse sistema? Olha só. Coca-Cola é fase líquida. Também tem gás, é fase gasosa. Também tem gelo, é fase sólida. Aqui a gente pode dizer também que o limão é fase sólida, né? Então, isso aqui era para ter 2 fases. Ele falou aqui, ó, 2 fases. Aqui tem 3 fases: sólida, líquida e gasosa. Portanto, essa primeira aqui está errada. Texto número 2. E as minhas lágrimas são de chumbo derretido. Que doideira, hein? E aqui o que ele falou no 2 sobre esse trecho? A composição atômica do material metálico é alterada após sofrer o derretimento. Calma aí. Quem sofreu o derretimento? Olha só.
chumbo derretido. As lágrimas dele são formadas disso. Que loucura, hein? Então, vamos pensar no chumbo derretido. O material é esse. É um material metálico que ele está falando. O chumbo é um metal. Então, esse material, o chumbo, sofreu alteração na estrutura atômica dele depois do derretimento? Nada disso. O chumbo é sólido, aí ele sofre o derretimento, ele vira um metal líquido. Só que o chumbo que você tem aqui é o mesmo chumbo que você tem aqui, só que esse chumbo aqui está mais quente, ele fica derretido, mas a estrutura atômica é exatamente a mesma. Quando um metal derrete, ele não tem a sua estrutura atômica alterada, é o mesmo metal. Portanto, essa B aqui está também errada. E claro, o que ele escreveu aqui é um absurdo, mas quimicamente falando, é errado. Número 3. Até o funcionamento de uma usina de reciclagem de lixo. É uma frase cortada ao meio, né? Tem 3 pontinhos aqui, você não sabe o que ele falou antes. Só sobrou a segunda metade da frase, que é isso. Até o funcionamento de uma usina de reciclagem de lixo. Tá, e o que ele falou sobre isso aqui? Letra C. O processo de separação empregado rotineiramente na usina é a catação. Ou seja, na usina de lixo, o que você tem? Normalmente são várias pessoas que ficam catando, separando os materiais que tem lá no lixo, né? Ele separa metal, vidro, plástico, manualmente, é a catação mesmo. Então, essa afirmativa aqui que ele fez sobre a usina de reciclagem de lixo está correta. Tudo indica que essa vai ser a resposta certa. Pensei talvez em descobrir alguma mistura de substâncias químicas que me fizesse ter o poder de experimentar o passado de novo e o futuro antes de hoje. Que doideira! Quer inventar uma substância química que fizesse você viajar no tempo? Coisa de doido, hein? E aqui a letra D, o que é falado sobre ela? Claro que a gente já viu que a letra C está correta, né? Essa aqui, obviamente, vai ter que estar errada. Tá, então a mistura através da qual é possível ir no passado e ir no futuro. Aí ele falou o seguinte sobre esse trecho 4. A mistura, caso fosse constituída por 2 gases, poderia ser separada por destilação fracionada. Olha só, a destilação fracionada, na verdade você não precisa saber isso para resolver a questão. A gente já viu que a resposta correta é essa aqui. Agora, a destilação fracionada é um método que serve para separar misturas formadas por 2 líquidos. É assim, os 2 líquidos estão misturados, mas eles têm pontos de ebulição diferentes. Então eles vão aquecendo lentamente, o primeiro líquido vai entrar em ebulição primeiro. Aí o gás original desse primeiro líquido vai ser captado. E aí vai sobrar apenas o segundo líquido. Mas isso aqui é para separar misturas de 2 líquidos. E aqui ele está falando sobre uma mistura de 2 gases. Olha aqui. 2 gases. E o processo para separar uma mistura de 2 gases é outro. Ele se chama liquefação fracionada. Quer dizer, ao invés de fazer essa mistura entrar em ebulição, é o contrário. Faz os gases se liquidificarem. E como os pontos de liquefação são diferentes, um gás vai se tornar líquido antes do outro. Então, esse processo aqui é para quando você tem 2 gases. Então, 2 gases não é destilação fracionada, é liquefação fracionada. Portanto, essa letra D está errada. E a resposta correta é a letra C.
Amiguinhos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu estava, né, olhando a prova, e aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhada nas questões de biologia, né? E aí, como são poucas questões, eu vou fazer aqui nesse vídeo para complementar. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, você vai ter a prova completa de ciências, física e química. Lembrando que no curso eu tenho física e química. E eu vou ajudar vocês aqui na resolução dessas questões de biologia, porque simplesmente, amiguinhos, está muito tranquilo e a gente vai resolver tudo usando raciocínio lógico. Tá? Então, vamos lá para as questões, vocês vão ver aí, eu achei até bem interessante, que eu achei muito tranquilo, né? Essas questões, eu até achei que era mais difícil. Então, dependendo da circunstância, escreva aqui no comentário se você acha que eu devo tentar ajudar vocês com biologia, tá? Eu vou dar uma analisada nas questões, fazer do jeito que eu gosto, separar elas por assunto e dar uma olhada, né, no conteúdo para ver se eu consigo ajudar vocês. Mas deixa aqui se vocês têm interesse, tá? Então, vamos começar aqui pela questão 38, que eu identifiquei como sendo a primeira de biologia, tá? Em um estudo da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, foram investigados aspectos que estariam relacionados ao início da vida no nosso planeta. Para imitar a constituição das células primitivas, os pesquisadores utilizaram moléculas orgânicas, simples em recipientes microscópicos, cheios de fluido e envoltos em membranas feitas de ácidos graxos, como teriam sido as estruturas equivalentes à época da sopa oceânica. Os estudos indicaram que moléculas de aminoácidos e de RNA foram importantes na incorporação de íons de magnésio a membranas celulares, orgânico celular, garantindo a estabilidade dessas contra a desintegração. Né? E aqui ele fala que está relacionado ao início da vida no nosso planeta. Vida, células, orgânico. Esses experimentos evidenciam a formação de qual dessas camadas? O que tem a ver com vida? A própria palavra biologia, ela tem a ver com vida porque ela começa com bio. Bio significa vida, então ele está falando da biosfera. Certo? Então, olha só para vocês verem, não estou te ensinando ciências, estou te ensinando raciocínio lógico. Isso aqui é óbvio, pelo significado da palavra. A pessoa não precisa saber ciências, biologia, para saber que é biosfera, porque ali falou, o próprio texto te deu essa informação. Quando eu falo para você que saber fazer prova é uma coisa e ficar estudando teoria é outra, é sobre isso que eu estou falando, certo? Mais uma que eu não vou explicar nada de biologia, porque quem é Jess na fila do pão para falar com você sobre biologia não é da minha alçada, não é da minha área, but eu vou falar aqui sobre lógica de fazer questão. Observe essa questão. Quando vi a próxima, né, de biologia, número 39, quando vi uma borboleta azul, especialmente linda, como a que encontrei sobre o canteiro, perto do lago, ou um inseto desconhecido, especialmente estranho, meus olhos se maravilhavam, como se estivesse diante de um milagre. Amaui-me, somando seu espírito científico à sua cultura milenária e minimalista, estava atenta a detalhes, reagia de forma prática ao que tinha diante dos olhos. Quando via um inseto curioso, formulava a composição química que recobria o seu esqueleto externo. Os tipos de esqueleto mencionados pelo narrador, que não ocorre, né, o tipo de esqueleto mencionado pelo narrador não ocorre em. Então, você tem que procurar aqui um que é diferente. Olha só para você ver, imagina na sua cabeça uma barata, um escorpião e um caranguejo e um ouriço do mar, certo? Eu trouxe aqui a figura, certo? Eu imagino que você saiba o que é um ouriço do mar, um caranguejo, um escorpião e uma barata. Qual deles que você acha que é bem diferentão? Claro que é o ouriço do mar, que está completamente diferente desses. E a explicação é por causa do tipo de esqueleto. Esses três animais, mais a borboleta, eles apresentam exoesqueleto. E o ouriço do mar, ele apresenta endoesqueleto. A diferença é essa. Mas eu falei com vocês que eu não ia entrar no mérito biológico, porque não é da minha alçada. Então, se você estiver estudando, você dá uma pesquisada em diferentes tipos de esqueletos que tem no animal. É assim que você vai tirar proveito das questões para estudar. Cai na prova, tipos de esqueleto. Mas você vê aqui que pela sagacidade, pela esperteza, pela interpretação de texto e pelo raciocínio lógico, você consegue diferenciar, né, a resposta, porque ele quer uma coisa aqui que é diferente. Então, qual que é o mais diferentão entre esses? Mesmo que você não saiba nada sobre a constituição dos esqueletos dessas espécies. O ouriço do mar é o mais diferente, né? Vamos para a próxima questão.
40. Na tabela a seguir são apresentados os números de casos de diferentes tipos de câncer que afetam o ser humano do sexo masculino. Então tem o câncer de próstata, que é o campeão, a traqueia, brônquio, pulmão, que é 11,6, e assim vai, ó, cólon e reto, estômago, cavidade oral, esôfago, bexiga, laringe, sangue, encéfalo e medula e tudo e tal. Beleza, aqui tem as porcentagens e aqui o número absoluto. Com base nos dados da tabela, afirma-se que, olha só, lembre-se, não estou te dando aula de biologia, estou te dando aula de como resolver prova, né, lá na hora D, no dia H. Quer dizer, no dia D, na hora H, né? A soma de casos de câncer relacionado ao sistema urinário é igual a 14,8%. Então, eu ia ter que saber quais desses aqui estão relacionados ao sistema urinário. A única coisa que eu lembro é que a bexiga é do sistema urinário. O resto eu não tenho certeza, tá? Tipo, próstata eu não tenho certeza se é ou não. Estou te falando baseado numa pessoa leiga em biologia. Lembre-se, não sou professora de biologia, então não sei. Isso aqui eu sei que não, colo e reto tem a ver com o digestivo, né? A próstata, na minha opinião, depois eu vou pesquisar aqui, mas ela tem a ver com o sistema reprodutivo, né? Enfim, então essa daí, vamos dizer assim, não sei se está certo ou está errado. Porque é uma questão, lembrem-se do que eu ensinei para vocês, e eu falo isso sempre no curso, essas questões de afirmativas que você vai pegar só as verdadeiras, você consegue fazer sem saber todas, porque você não é obrigado a saber tudo, né? Aliás, eu não sou obrigado a saber tudo, vocês até que, enfim. Lá na hora da prova eu ia deixar essa aqui como interrogação, porque eu não sei se tem algum, além da bexiga, que faz parte do sistema urinário, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu acho que não, né? Mas enfim. Aí é o número 2, o maior número de casos relaciona-se com uma glândula que produz um fluido que protege e nutre os espermatozoides. O maior dos casos é o câncer de próstata, e é exatamente isso a função da próstata, por isso que eu falei, eu acho que a próstata tem a ver com o sistema reprodutor masculino, né? Na verdade é isso, eu sei disso, né? Enfim, então essa é verdadeira, ou seja, a 2 tem que estar na resposta, então não pode ser a B e não pode ser a D. Ok? Então, se a 2 tem que estar na resposta, aqui eu posso ter a 2 ou a 3, ou a 2 ou a 1. A 4 eu sei que está errada, ok? Porque eu tenho certeza da 2 e não tem como a 2, a 4 estar na resposta, porque não tem alternativa, entendeu? Ó, raciocínio lógico. 3. Dos diferentes tipos de câncer, pelo menos 4 relacionam-se com o sistema respiratório. O sistema respiratório é fácil, né? Então, olha só, respiratório, traqueia, brônquios, pulmão, claro. Ok? Cólon não, estômago não, cavidade oral tem a ver com o sistema respiratório, não é? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu, por exemplo, respiro pela boca, infelizmente, né? Então começa tudo aqui, né? Tá, essa aqui você poderia falar, mas não é o jeito certo de respirar, enfim, deixa essa aqui na dúvida. Tá, esôfago. Esôfago vai passar comida, né? Então vamos deixar essa na dúvida. Só que a gente já pegou 3, ó, 3 tipos de câncer, né? Laringe. Laringe sim, não é? Laringe verdadeiro. Sangue aqui, aqui não. Ó, só aqui 2. Aqui a gente está em dúvida de 3. Então, é claro que essa daí tem que estar certa. Não é possível que a gente é tão manoteira assim, né? Então, olha só. Estou te explicando mais uma vez. Não estou falando de biologia. Estou falando de senso de lógica. Eu vou fazer a prova. Não tenho certeza. Então, essa aqui, pelo menos 4. Sim, tem muitas evidências aqui de que a cavidade oral, o esôfago e a laringe são parte do sistema respiratório. Então, olha só, dando um Google aí, laringe faz parte do sistema respiratório? Faz. Ok, então já sabíamos, né? Independente disso aqui, você já ia acertar lá na prova, né? E aqui, respondendo a minha dúvida, a cavidade oral também vai entrar nessa jogada ali, né? O esôfago, como eu estava na dúvida, realmente, ele é do sistema digestório, né? Que é o tubo que vai levar a comida pro estômago, enfim, né? Então, esse aqui era o único que a gente estava na dúvida, que não é, de fato, eu tinha colocado aqui a interrogação, mas instintivamente eu sabia que estava relacionado ao sistema digestório e não respiratório. Enfim, esses 3 aqui, mais um 4, mais um 5, ou seja, pelo menos 4, sim. Então, a 3 tem que estar na resposta. Então, você acerta a questão mesmo sem ter plena certeza absoluta de todos os casos. É o que eu explico para você, fazer prova é um rolê diferente de saber matéria, é ser inteligente, esperto. Ok? E a última, olha só, a 4. O percentual de 19,1% refere-se ao somatório de casos de câncer no sistema digestório. Então, o sistema digestório, a gente pode colocar a cavidade oral também no sistema digestório, porque a digestão começa na boca, né? Então, aqui seria 1, 2,
Bexiga, laringe, sangue, estômago, cólon e reto também né? Pronto, então esses 3 aqui, e o esôfago, esse aqui também. Então, nós íamos ter que somar isso aqui. Essa soma está dando mais do que 19,8, porque só aqui é 10, mais 8, mais 6, mais 5, nem vou fazer essa conta. Então, a 4 está errada, né? Então, aí, letra C, tranquilo, você não precisa saber tudo para passar em prova, você tem que saber bem o que você sabe, você tem que saber bem o que você sabe, ser esperto, principalmente nesse tipo de questão aqui, ó. Esse tipo de questão foi feito para você acertar, tá? Porque sabendo poucas opções, você consegue eliminar as outras, ok? A próxima questão é a 46. Afinal, sua respiração era naturalmente problemática. Eu já ouvi, né, tendo um outro acesso de tosse, quase como aquele. Além disso, não teria como explicar a minha presença ali. Até pensei em fugir correndo, mas era covardia demais, mesmo para mim. Fiquei esperando que ele melhorasse. No fim, não foi o que aconteceu. Eu vi tossir e ficar cada vez mais engasgado. A palavra-chave é essa, ok? Cada vez mais vermelho, até que as suas pálpebras tremelicaram. Seus olhos ficaram brancos e o seu corpo desabou no chão. Tá. Aí que ele fala assim, no organismo humano, o tipo de acesso citado no texto tem como objetivo. Por que você engasga e começa a tossir? É para expelir substâncias estranhas, certo? É tipo assim, é tão óbvio, não é? Que não precisa, isso nem é biologia, isso é vida. Qualquer pessoa sabe disso. Que você tosse para tirar alguma coisa que está entalada na sua garganta e com um corpo estranho. Favorecer a hematose alveolar, reduzir a frequência respiratória, uma tosse, imagina, reduzir sua frequência respiratória e acelerar os batimentos cardíacos. Não, né? Então essa daí, outra que tipo assim, de graça. E agora, então, a última questão de biologia. Em 19 de agosto de 2019, os moradores da cidade de São Paulo se assustaram com uma forte nebulosidade que encobriu a cidade. Por volta das 3h30, o céu escureceu e uma chuva cinza caiu. O céu estava cinza, né? A chuva cinza caiu. Testes realizados pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a partir da água da chuva coletada por moradores, revelaram alta concentração de fuligem. Aqui que está a palavra-chave. O que é fuligem? Cinza, não é? Tipo cinza, é poluição devido à queimada, coisa que queimou, tá? Cerca de 7 vezes maior do que a registrada na água de uma chuva normal. Os resultados dos testes realizados pela universidade evidenciaram caráter de chuva ácida, caráter ácido da chuva, Você não pode criar fanfic. É claro que provavelmente a chuva de São Paulo é ácida, porque ela é super poluída. Inclusive, no capítulo de Química, eu explico o processo da chuva ácida, que não cai, mas despenca na prova, na parte de Ciências de Química. Mas aqui ele está falando de fuligem, então segura a sua onda. Chuva ácida tem a ver com ácido de enxofre, né? Tem a ver com enxofre, tá? Ácido sulfúrico. Então, essa daí é fanfic. Cuidado com ela está querendo te puxar. Você sabe que, claro, que essa chuva é ácida, mas ele está falando da fuligem. Ele está te perguntando sobre uma coisa. Você tem que ser objetivo na resposta. Ele te perguntou foi sobre aquilo ali, certo? O elevado nível de poluição das águas da cidade. Esse das águas deixou muito amplo, né? Ele está falando de chuva, não está falando das águas em geral da cidade. Água dos rios, água subterrânea, entendeu? Que aqui ele amplifica esse águas, ok? Retenção de gases no efeito estufa e o impacto das queimadas. É claro, se ele está falando de fuligem, ele está falando de queimadas na qualidade do ar atmosférico, beleza? Então, olha só para vocês verem. Nós resolvemos aí, deixa eu ver se acabou. As questões de biologia. Como eu falei para vocês, eu não sou professora de biologia, não estudo biologia desde o 3º ano do ensino médio, mas como que eu consegui resolver essas questões? Por raciocínio lógico, por estar sempre resolvendo provas, sabendo eliminar as alternativas improváveis, lendo o texto com muita atenção e vendo o que está te perguntando, parar de criar fanfic, não é? E também, claro, a própria realização do curso de Física e Química, relembrando conceitos de Química, a gente relembra também algumas coisas da Biologia, porque as ciências, elas estão relacionadas, né? Então, é isso. Quando você estuda para uma coisa, você automaticamente está estudando para outras coisas. Eu estava vendo a prova de 2009 aqui, por exemplo, a parte de biologia fala de problemas dos olhos, certo? Miopia e tudo e tal. E a gente fala sobre isso na parte de física, na parte de ótica. Então, ciências é interligado, certo?
fazendo uma coisa, você está se ajudando na outra também, né? Embora a gente divide física, química, biologia, para ficar tangível de você estudar, tendo um enfoque, né, em cada coisa específica. Por exemplo, essa parte dos olhos na física é relacionada à ótica que a gente estuda. Na biologia, está relacionada a outras coisas orgânicas, né, do organismo. É diferente um pouco o enfoque. Mas os olhos são uma coisa só, entendeu o que eu quero dizer? A gente divide isso para ser didático, mas a vida é uma coisa, na vida, né, na prova também cai muito interdisciplinar. Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui o motivo pelo qual eu trouxe as questões de biologia, para te mostrar que a gente estuda fazendo questões, entendendo pegadinhas. Olha ali essa questão da fuligem, não é? Eles querem que você crie uma fanfic, amiguinhos. Fuligem, você sabe que tem chuva ácida. Aí, às vezes, o aluno estuda pra caramba, ele sabe tudo sobre chuva ácida, e ele sabe que essa chuva é ácida com toda certeza, mas ele não teve interpretação de texto e raciocínio lógico do que foi perguntado. Você tem que focar na missão, fera. Ele falou sobre fuligem, fuligem tem a ver com queimada. Entenderam a diferença sobre saber matéria e estar preparado para fazer prova? É isso, amiguinhos. Vejo vocês aí nos próximos vídeos, comentem aqui se vocês gostaram, e é isso aí.